Muito boa tarde. Não, boa tarde ainda não. Estou acostumado com o grande expediente, sempre ser depois de meio-dia. Hoje tem uma questão especial. Então, Vossas Excelências, eu vou fazer uma fala aqui no grande expediente sobre três requerimentos que nós aprovamos hoje. O primeiro, eu queria deixar aqui meu abraço, minha felicidade de a gente ter podido, enquanto casa, conceder um importante voto de aplauso à AME Medicinal, que é uma das associações que existem em Pernambuco e que trabalham na área da cannabis medicinal, da maconha, sendo utilizada para fins médicos. O nosso mandato tem acompanhado o esforço do movimento antiproibicionista, nosso mandato tem apoiado a construção do ambulatório canábico da Universidade Federal, junto com o CIS, que acontece toda sexta-feira e que já atendeu centenas de pessoas. Nosso mandato tem acompanhado a formação de prescritores e prescritoras, médicos e médicas que têm se disposto, que têm se colocado à disposição para aprender mais sobre essa planta, que, em forma de medicamento fitoterápico, tem ajudado milhares de pessoas em nosso país. Aqui em Pernambuco, existem algumas associações que trabalham com o óleo para famílias que precisam desse remédio. A AME foi a primeira delas a obter uma decisão na Justiça que permite que esse medicamento seja feito, seja realizado, seja produzido e seja distribuído para as famílias que fazem parte dessa associação. Nós estamos na expectativa de que outras associações, como a Acolher, a CANAP e todos os grupos que vêm se formando para demandar a possibilidade de fazer remédio, para que eles e elas também possam obter as mesmas certificações, as mesmas liminares que dão hoje o direito da AME poder atuar. Da mesma forma com que na Paraíba a gente tem o grande exemplo da Abrace, que fornece hoje medicamentos a mais de 26 mil famílias em todo o Brasil. É importante que essa discussão seja feita dentro da racionalidade e parabéns às pessoas da AME que conseguiram essa autorização. Também vou falar, Vossas Excelências, da importância de a gente continuar conversando sobre o carnaval. Muitas pessoas têm perguntado, vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Hoje aprovamos dois requerimentos importantíssimos sobre essa discussão. O primeiro requerimento de nossa autoria que demanda uma audiência pública a ser realizada no próximo dia 15. O importante que a gente conseguiu aprovar hoje, para que a gente possa ouvir a Prefeitura, que a Prefeitura, tenho certeza absoluta, que o secretário Ricardo Melo, da Cultura, que a secretária Luciana, que o presidente da Fundação Cultura, Zé Manuel, estão certamente pensando em saídas, em alternativas, para que a cultura seja preservada e que as limitações impostas pela pandemia sejam garantidas, mas é importante que a gente possa ouvir isso dentro da Casa do Povo, que a gente possa ouvir quem milita no segmento da saúde, para que a gente possa ouvir quem milita no segmento da cultura, para que a gente se debruce sobre os dados, para entender o que é que pode e o que é que não pode. Eu tenho sempre pesquisado nos portais que têm dados sobre a pandemia e tenho percebido que, desde o final de setembro, nós estamos mantendo uma curva mais ou menos estável das infecções. Não estamos num momento bom. É importante que seja dito, mais uma vez, como eu tenho repetido desde o início da pandemia. Talvez nós não devêssemos ter aberto tanto, mas a verdade é que desde o final de setembro, a quantidade de mortes por dia tem variado muito pouco. Estamos numa média de 10 pessoas por dia que morrem de Covid em Pernambuco, às vezes 8, às vezes 6, às vezes 11. É uma média de 8, 9, 10 pessoas por dia desde o final de setembro. Eu acredito que esse não é um índice aceitável, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que o índice não está aumentando e que a abertura dos mercados, a abertura dos espaços de festa, a abertura para eventos continua acontecendo. Hoje as igrejas, os teatros, os cinemas estão todos abertos, as academias de ginástica estão todos abertos, os bares e restaurantes estão todos abertos, sem limite de horário, a possibilidade de fazer eventos até com mais de 5 mil pessoas. Nos estádios de futebol, nós estamos podendo botar até metade do público, o que leva alguns estádios a poder receber mais de 30, 40 mil pessoas. Então, essa discussão sobre o carnaval, ela não pode ser uma decisão tomada com base em questões morais,
nem pode ser uma decisão baseada apenas na vontade de ter carnaval. Então, é preciso que a gente se debruce sobre os números, que a gente se debruce sobre as possibilidades, compreendendo que uma festa num lugar fechado para 5.000 pessoas, ela é uma festa perigosa, mais perigosa, por exemplo, do que uma festa em local aberto para 500, para 600, para 1.000 pessoas. Lembrando que eu disse 5.000, mas hoje já é permitido fazer festa para mais de 7.500 pessoas. Podemos ir até 7.500 pessoas. Eu entendo que existe um risco grande, que hoje as autoridades sanitárias estão dispostas a correr, embasadas no fato de que, desde o final de setembro, o número de mortes permanece estável. Considero o número de mortes ainda grande. Mas o que é que a gente já tem de aprendizado? Que com a evolução da vacina, aparentemente, quanto mais a gente vacina, possibilitando as aberturas que estão sendo possibilitadas hoje, muitas delas contra a minha opinião, está acontecendo que o número de mortes se mantém estável. Se a gente avança na vacina e a gente não abre mais até janeiro, por exemplo, é possível que a gente possa chegar a um nível em que algum festejo, alguma folia possa ser aceita, obedecendo a alguns limites, que serão um grande desafio para quem faz a política pública compreender que limites são esses. Mas se uma coisa nós temos hoje certeza, é que festa com muita gente em lugar fechado é mais perigoso do que festa com a mesma quantidade de pessoas em lugar aberto. Então, é preciso que a gente possa se debruçar sobre todos esses índices para fazer com que a decisão tomada pela prefeitura seja uma decisão coerente, racional, que protege as pessoas. E aí me permitam, senhor presidente, fazer uma parte da minha própria fala, sobre o como nós estamos em maus lençóis diante de um governo federal que até hoje não obriga as pessoas que visitam o nosso país a serem vacinadas. Excelências, para muitos países da Europa, para os Estados Unidos, se você quiser vacinar, você tem que levar vacina para a Covid, você tem que levar vacina para a febre amarela. Então, o vereador Tadeu está aqui do meu lado, eu estou olhando para ele, e ele sabe que regras sanitárias para adentrar qualquer país são regras cotidianas que existem desde que o trânsito de pessoas entre países existe. Então, tem país que vai cobrar determinada vacina, tem país que vai cobrar determinada prática. E é preciso que o país Brasil, que está avançando na vacinação a partir dos municípios e dos esforços dos prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras, compreenda que tem que haver barreiras sanitárias, tanto no país, para que não entre ninguém que não esteja efetivamente completado o ciclo de vacinação, assim como, se você quiser viajar para a Europa e para os Estados Unidos, você vai ter que ter a vacina comprovada. Então, isso precisa acontecer no Brasil e precisamos avançar muito ainda para que a gente tenha pelo menos mais de 80% das pessoas vacinadas o mais brevemente possível. Lembrando que o país, o Brasil, tem história de vacinação, nós vacinamos bem. Então, o importante é que a gente possa completar o ciclo de vacinação para o Covid, para que não apenas o carnaval, mas para que a gente possa, paulatinamente, voltar ao que se poderia chamar de uma vida normal. O outro tema que trago para o grande expediente é uma celebração. Quando entrei nessa casa, fui procurado pela Aliança Palestina, pela Federação das Pessoas Palestinas que vivem no Recife, onde existe uma das populações, uma das comunidades palestinas mais vibrantes de todo o país. Fui procurado por eles e elas, junto com o então vereador Jaime Asfora, ele mesmo descendente de pessoas palestinas, e fomos incumbidos de algumas tarefas. Uma tarefa seria fazer com que a Prefeitura do Recife pudesse criar uma parceria com a cidade de Belém, no sentido de tornarem-se cidades irmãs, favorecendo o turismo e as atividades econômicas entre os dois municípios. Essa tarefa nós ainda não conseguimos cumprir, mas também saímos com a tarefa de nomear um logradouro na cidade do Recife com o nome Estado da Palestina. E é muito feliz que eu venha trazer agora, depois de alguns anos, a notícia de que, na sessão de hoje, aprovamos esse nome de uma praça no bairro de Boa Viagem, por quase unanimidade nessa casa, e tenho certeza absoluta que amanhã, em segunda discussão, aprovaremos de uma vez por todas e deixaremos negritado que na cidade do Recife nós apoiamos a causa palestina, nós entendemos o direito do Estado palestino de existir, e isso se traduz numa praça, no nome de uma praça, que certamente será um lugar de visitação, certamente será um lugar muito simbólico para a comunidade palestina. Nesse dia de hoje, um dia tão importante, o dia 29 de novembro,
é um dia de lembrança, é um dia de memória, que diz respeito à tragédia palestina e que também diz respeito à resiliência desse povo que continua lutando pelo direito de voltar à sua casa, o direito de existir com a dignidade que todos os seres humanos merecem. Muito obrigado, senhor presidente.